Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso horário da segunda-feira sobre ufologia pela Priori de Conteúdo. Meu nome é Paulo da Luz e agradeço muitíssimo a presença de todos vocês, apoiando, nos incentivando, prestigiando o nosso trabalho, investindo, como eu sempre digo, seu precioso tempo em todo este projeto, esta iniciativa. Uma ufologia séria, uma ufologia centrada e desmistificada, encarando justamente com a seriedade que a ufologia merece, pois é um assunto bastante sério. E agora vem sendo tratado como tal pelas autoridades governamentais mundiais, principalmente nos Estados Unidos, que já não era sem tempo, e pela mídia de imprensa mundial, em que o assunto, até então, tratado como rodapé de página ou de forma principalmente sensacionalista, tem agora cada vez mais um lugar mais sério, mais objetivo, inclusive dentro da pesquisa fantástica. Agradecendo também a equipe da Priori, meu professor de horário, ao Felipe, nosso querido logístico, responsável por me colocar lá, por me ofertar o convite inicial para este trabalho, já ao final da segunda temporada. E a Priori de Conteúdos, que transmite esse programa, pode ser adquirida pelo seu aplicativo, pelo Google Play, pelo Apple Store, e que dispõe de uma gama variada de entretenimento para todos os melhores, e também transmite. Tem uma versão criada no YouTube. E lembrando também a parceria da Priori de Conteúdo com o Pilar de Hermes, Escola de Mistério, escola fundada por mim, de caráter político, com base na filosofia antiga egípcia, com base em aspectos científicos, metafísicos, ecológicos, teosóficos, espiritualistas, e que oferece também uma gama bastante variada de assuntos concernentes a toda essa parte. Que pode ser encontrada pela nossa rede social, @Pilar para o Instagram, pelo nosso Facebook, especialmente para o canal que oferece uma razoável quantidade de vídeos e material a respeito desses assuntos, www.youtube.com/Paulianos e para quem quiser um contato mais direto. O WhatsApp 21 98273 9603 para receber diretamente as informações e as chamadas para as atividades, atividades essas presenciais, nós já retornamos a essa fase em nossa sede, no Rio de Janeiro, e para as atividades online. Mais uma vez, muito obrigado. E o tema de hoje é capitais estelares na Terra. O que vem a ser isso? É outra coisa que está moda, embora seja. Foi colocado na Terra isso aqui em espíritos antigos das civilizações antigas, referência a lugares dentro da sociedade, elementos representados em templos de pedra em locais de rochas bastante interessantes, que, segundo os textos, eram passagens em idas e vindas, de entrada e saída, não somente com determinado tipo de conhecimento, como principalmente
Se passar o celular, pode, celular, para, a nossa vida, sabia não, estava, com muita gente, caminho de fora. Então, as coisas, sendo elas mesmas físicas, por intermédio de um gráfico de volta diferenciado, e, onde as fontes Einstein e Rosen, que são os buracos de minhoca, ou wormholes, que a ciência, que a física atual coloca, tá? Um aspecto muito mais elevado, em termos dimensionais. E passagens para mundos interdimensionais ou multidimensionais, além dos físicos que eu citei. Muito bem, isso é tradição dentro dos livros antigos, dos livros sagrados, dessas civilizações, em todas as culturas, em toda a mitologia, nós encontramos aspectos semelhantes. Mitologia hindu, mitologia chinesa, mitologia tibetana, mitologia egípcia, mitologia caldeia, mitologia grega, mitologia romana, mitologia celta, mitologia nórdica ou nórdico-germânica, mitologia indígena, mitologia inca, maia, azteca, que, em verdade, são descendentes de povos anteriores, dos quais herdaram esse legado mitológico. Enfim, no mundo inteiro. E o grande erro, a meu ver, não só com respeito à minha pessoa, mas a de outros pesquisadores, dentro dessa área, o grande erro foi, e ainda permanece, classificar a mitologia como algo folclórico, como algo, pelo próprio nome, mítico, lendário, etc. Quando sabemos que existem núcleos de verdade, cada mídia, cada lenda, cada folclore, cada... E mais ainda, grandes verdades, e a verdade vos libertará, pelo grande mestre que a vida disse, buscai a verdade, tudo pela verdade, como o faraó Akhenaten também pregava, viver a verdade, viver pela verdade, era um dos lemas principais dele, e de todo o grande avatar, que ajuda a orientar e até mesmo conduzir até certo ponto a humanidade desviada em mente, palavras e ações, e principalmente emoções. E muitas vezes não evoluem para sempre. Encontramos muitos processos relativos à verdadeira história da humanidade, nas mitologias, que foi relegado a partir principalmente das religiões, onde a ciência e não pesquisa com a seriedade, a profundidade e hoje, a luz de uma linguagem astronautica, que é a fase que nós passamos a partir do advento da aeroespacial, começa a ter muitas conotações, a exemplos de muitas passagens dos livros sagrados das civilizações antigas, como já foi dito aqui mesmo em outras lives. Isso tudo está vindo à tona dessa forma, com um novo cunho de reprodução e destrinchamento das informações em outro nível, uma vez que são informações sagradas para lá de codificado. Sempre lembrando, um livro sagrado, uma escritura sagrada, seja a Bíblia,
seja o Novo Testamento, a própria Torá, seja o livro Antigos dos Mortos, o livro tibetano dos Mortos, seja o livro Veda, o Mahabharata, o Ramayana, todos os livros tratados aqui, um deles, uma ideia. Então, a maioria das áfrica ligado no processo de evolução é algo que, em algum ponto, com respeito à atuação astronauta, claramente, e em outras culturas, e todas elas, com o tempo, organizadas, com cortes, construídas, por algum motivo, amplificam o poder do que é chamado, hoje em dia, e era antigamente a chamada passagem para Deus, os respectivos portais estelares. Todos esses mitos. A correlação de Deus com as estrelas é uma constante. E essas passagens são interessantes, porque, apesar do texto, ainda é de uma finalidade praticamente obscura, mais obscura ainda, todo o manancial de informações de conhecimento e prática envolvidos nesses lugares. Nós encontramos, por exemplo, nos livros incas, a relação de locais de Peru e da Bolívia, principalmente um do Peru, com um portal de pedra, que são todos de pedra, enorme, onde as pessoas entravam e saíam, materializavam ou se materializavam, ou simplesmente como um Stargate, elas pagavam para o mundo. Isso está nos contos, isso está na cultura e tradição oral, principalmente desses povos antigos e que continua até hoje. Portais que hoje em dia, a exemplo daquela época, se mantiveram, como estão hoje, de pedra, em que um determinado procedimento, chamado de ritual, era feito para que se abrisse energeticamente uma passagem. Isso inclui luz e inclui som, que era o segredo de pouquíssimos sacerdotes e o segredo que os deuses guardavam, obviamente, para abertura e fechamento desses lugares. O que consideramos hoje como som é tratado, em verdade, como mantra nos dias de hoje e pelo cunho religioso, espiritual ou espiritualista, dado por esses sacerdotes a esses sons, a essas palavras de paz, a essas palavras código, que, pelos próprios fonemas, pela forma como eram entoados, tá? Produziam sons chaves que abriam e fechavam essas passagens. Não encontramos isso só no Peru, encontramos no Camboja, encontramos em Yucatán. Camboja com respeito a Angkor Thom e Angkor Wat, as cidadelas do Império Khmer. Encontramos em Yucatán liberdade, depois, onde nós encontramos a pirâmide do Sol, a pirâmide da Lua, o templo de Quetzalcoatl. A pirâmide do Sol é enorme, com o lado da base, exatamente
bem menor, por ela escalonada. Ao contrário, a pirâmide que é menor. E tem outras finalidades, e outros locais, em templos, ou catedrais góticas templárias, templos na antiga Índia, enfim, lugares que são relacionados na arquitetura e distribuição de prédios com estrelas de determinada pontuação. Isso é o mais interessante. E são locais que, além desses, existem outros, as chamadas embocaduras para o reino Indo. E, a exemplo desses locais, aparecem com uma parede de pedra, como grutas na Serra do Montador, e outros locais de ditadura do planeta, Machu Picchu, por exemplo, em Yucatán, em Portugal, no Tibete, no Egito, a Índia, e assim por todo o planeta. O paredão de pedra, depois de transpor a gruta, e dali em diante, um processo que faz com que você seja transportado para um reino subterrâneo. Isso parece ficção científica, parece história da carochinha, parece folclore, mas cada vez que passamos de tempo a pesquisa séria, nos aprofundando, vemos que existe muita coisa a ser descoberta, muita coisa a ser reinterpretada, revista, com extrema urgência e necessidade, pois muitas descobertas arqueológicas estão sendo encontradas, estão sendo feitas, muitos artefatos encontrados e muito conhecimento ligado a todo esse processo que está sendo mencionado aqui, além de outros. No momento certo a ser reativado, como o próprio portal da Pedra da Gávea, do Rio de Janeiro, e assim outros. E isso é um assunto bastante interessante, instigante e sério, por incrível que pareça. Eu mesmo demorei a encarar com a seriedade devida esse conhecimento, mas consegui fazê-lo a ponto de me aprofundar e reconhecer a sua vital importância já há muitos anos. E a cada passo, cada dia que passa, cada minuto que passa, eu particularmente, ainda me aprofundando nesse tipo de pesquisa também, não só tentar como síntese e como outros, dentro do processo sério, da necessidade necessária, importante, uma compreensão melhor entre o curso que poderia estar muito além, muito simples, do universo dos nossos significados. Quanto mergulhado na cultura, futuro, sem botar na mão, aprende depois esse elemento, o mínimo sério é um voto. E dentro desse processo, querendo os claros, que limpeza, poder os próprios seres, seja paulatino, homeopático, gradual, inseridos num plano maior, principalmente de preparação mental e emocional da humanidade, para o que ela mesma deixou de lado, interagir, para um retorno e reintegração. Na forma geral,
inclusive múltiplas, que tomemos interiormente as providências necessárias para que coletivamente tenhamos criado uma ambiência para um contato total, primitivo e total. Não fazem nada pela gente. E onde esses portais provavelmente serão reativados. Como eu estava dizendo, em montaduras de presenciamento, empresa, nós temos o intermédio de passagens subterrâneas, paredões de terra, que impedem fisicamente a passagem, se dá justamente para o nós temos tempo iniciativa dele, mais constantemente mais traz dentro eles fazia da região aquela adorada segundo Egito, pai da mulher. Osíris estava para o Egito, como Deus Cristo estava para a questão. E em tempos notícios, eu arrisco a dizer, antes da própria civilização egípcia, lugares do Egito eram especiais. E esse, Osíris, pelo mito egípcio, é um dos locais com o portal acionado para necessidade aqui, de entrada e saída, de ida e de vinda dos antigos deuses, com aspas, bem grandes egípcios, anteriores ao próprio Egito. Digo isso pela grande possibilidade de ser uma construção remota a esse ponto, de origem atlântica. Porque existe a sua arquitetura especialíssima, a distribuição das pedras enormes, o alinhamento das pedras, a exemplo de que encontramos o templo que dá acesso a grandes e o sul do Egito também, templo encontramos o palácio, o templo de acesso muito semelhante para o modelo de pedras encontramos em outros lugares do mundo, como na própria Índia, e principalmente nas Américas, especialmente na América Central e no Sul, com as suas estruturas cenadelas de formas pirâmicas. Divindades antiquíssimas aldeias, sumérias, encontramos na América do Sul, principalmente registrados na Porta de Sol, de Tiahuanaco, na Bolívia, elementos na América Central, inclusive com pilares, praticamente idênticos aos pilares básicos do Lingam, do Shiva,
O próprio Deus Shiva, representado ao Maia, mas com todas as características Shiva e da Índia, na América Central, e os seus respectivos portais, pedras, dimensionais, segundo suas estruturas sagradas. Além disso, a representação de Garuda, o grande pássaro, onde for, dentro do mito hindu, mas na mitologia hindu, apresenta que o pássaro ou a águia, a Garuda, representado dessa forma, o objeto voador, representado ali como um ser alado, uma águia, e segura suas garras em seu bico, com a serpente. Isso é representação de Garuda em cada bicho. Encontramos isso no México de uma forma um pouco diferente, mas em essência, significando a mesma coisa. Inclusive, essa representação está na bandeira do México. Olha legal. Chegaram uma história uma rica, profunda, simplesmente fantástica, espetacular, o que a gente aprende na escola. E isso tudo prestes a ser reativado. Pois o processo de revisão e entendimento de tudo isso, fazendo a ligação, já é o início de uma reativação. E depois isso. Lembrando o tema antiquíssimo desses mesmos livros sagrados, já explorado aqui no nosso programa, em edições anteriores, e explorado por outros campos, e por mim também, em várias palestras, seminários com este tema, o retorno dos deuses, onde começamos a juntar todas essas coisas. E voltando ao Egito, esses locais que eu citei, ao contrário da tradição egípcia, que registrava tudo em pedra, não existe templo, coluna, papiro que não esteja no Egito coalhado de hieróglifos. Tudo está lá registrado em pedra, sem adulteração do tempo, sem que ninguém, perdão, fosse lá e colocasse uma vírgula a mais naquele texto. Tratando-se de um hieróglifo egípcio, ou seja, uma escritura sagrada, uma das 5 escrituras sagradas da humanidade, que esses alfabetos sagrados têm um sentido completamente diferente, mais profundo do que os alfabetos comuns, como no latino, por exemplo, que nós utilizamos. Eles têm uma conotação diferente. Tá? Tudo isso registrado em alfabeto sagrado, como os hieróglifos, que tinham 3 sentidos de interpretação, cujo mais profundo são os sacerdotes cristãos. Então, sabe-se o que está escrito ali até a página 5. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como era feitio dos egípcios registrarem tudo, eu estive no Egito, e quem vai ao Egito constata isso. Nas pirâmides, tirando a estela de Tutmés, a Esfinge, a própria Esfinge, o templo que dá acesso à Esfinge, a pirâmide de Saqqara, o templo que dá acesso à pirâmide de Saqqara, nós estamos falando das mastabas. As mastabas estão ali próximas, mas são de um período mais tardio, pois elas têm portas falsas e hieróglifos, registros. A própria pirâmide de Saqqara não tem. O templo de acesso a Saqqara não tem. A Esfinge não tem. As pirâmides não têm nenhuma vírgula hieroglífica. O Osirion, esse templo de Osíris, também não tem.
A única coisa gravada na parede do templo é o desenho de uma flor da vida. Milhares e milhares de anos. Os desenhos é comum no mundo inteiro, nas civilizações antigas. A única coisa que tem no Osírio. Isso contraria a tradição egípcia de registrar tudo, pois todas as paredes desses lugares estão nuas. Eu, particularmente, não creio naquela pichação que chamam de hieróglifos acima da Câmara do Rei da Grande Pirâmide. Aquilo foi feito posteriormente. Não existe nada ali, em termos de registro dos egípcios. Um pensamento que não pode deixar de aparecer é justamente a possibilidade de tudo aquilo não ter sido construído pelos egípcios. Eles terem vindo bem depois. Mas isso é uma outra história. Mas o que nos concerne a essa live de hoje é que esses lugares no Egito, além de não ter registro hieroglífico, são lugares dos tais portais dentro do mito. Dentro da pirâmide de Saqqara, existe realmente um registro hieroglífico de Ramsés II, que, segundo o que está escrito, é uma passagem para o outro mundo, um grande portal de pedra com relevos hieroglíficos do cartucho de Ramsés II, que veio 2000 anos depois, ou mais, mas interessante, aquilo ali é uma porta falsa. Para os egípcios, eu estive diante de algumas delas, e em Saqqara mesmo, numa mastaba, lá dentro, eu estive diante de uma porta falsa, magnífica, dentro de uma pequena escadaria. Você sente uma vibração forte e tem realmente a impressão que algo pode passar de lá para cá ou daqui para lá. Pelo menos era assim que os egípcios pensavam ao colocar oferenda. Pequena escadaria de 5 degraus e a porta falsa imensa, toda decorada com hieróglifos, mas era um portal, literalmente uma porta de pedra, para a única e exclusiva passagem dos deuses. Seria uma estilização egípcia da herança do conhecimento com efeito a um portal estelar, ali na pedra, em que eles registraram posteriormente em hieróglifos essas passagens em vários outros templos, construindo justamente o que vieram a ser conhecidos e é conhecido até hoje como porta falsa, os chamados portais dos deuses. É algo realmente impressionante. Procurem, digitem portas falsas no Egito Antigo. Vocês vão ver algumas figuras simplesmente magníficas com respeito a esse assunto. Enfim, dentro da tradição egípcia, temos elementos consideravelmente fartos com respeito a isso, se estendendo para o resto do mundo. Talvez até ainda inexplorada, porque existe muita coisa a ser trabalhada na pirâmide da Bósnia e no que existe no seu entorno. E o que deve existir no entorno das pirâmides da Amazônia e seu respectivo subterrâneo. Subterrâneo esse que está presente em todos os antigos templos de todas as culturas, especialmente na egípcia. Subterrâneo esse que eram os locais verdadeiros de iniciação, de pesquisa e de conhecimento, formando o acima e o abaixo. Subterrâneo, principalmente das pirâmides, não só no Egito, como no resto do mundo. Há muita coisa ainda a ser destrinchada e nada supera a eclosão da verdade assim, da forma como tem que ser, dentro da preparação que o ser humano precisa ter para encarar a verdade sobre sua origem, sobre o que está fazendo aqui, de onde veio, para onde vai
e a verdadeira história do planeta e a nossa integração com as estrelas, com a galáxia, com o universo, com os universos paralelos, com os universos, com toda a obra de Deus. Ficamos por aqui hoje. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês, aí nos apoiando, nos prestigiando, nos acompanhando. Obrigado, Felipe, pela logística. Obrigado à equipe da Priority por mais essa oportunidade. Priority Conteúdos, transmitindo programas como esse pelo seu canal no YouTube e especialmente pelo seu aplicativo, que pode ser encontrado no Apple Store, na Google Play, baixado gratuitamente, com uma variedade bastante considerável de entretenimento, além deste programa. E a parceria com a Pilares de Hermes, de Escola de Ministério, com a Pilares de Conteúdos. A Pilares de Hermes pode ser encontrada pelo seu WhatsApp, a fim de um contato mais direto comigo, com a Pilares de Hermes, de Escola de Ministérios, com respeito à sua programação, respectivos detalhes, seminários, cursos, palestras, programas online e presenciais. Pelo WhatsApp 21 98273 9603. Nosso canal no YouTube, Paulo Anúncio Pilares de Hermes, pelo Instagram, e Anúncio Pilares de Hermes, e pelo nosso Facebook. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa semana. Deus abençoe a todos nós abundantemente. Namastê. Om Tat Sat. Muito obrigado.